Bom, essa noite eu escolhi um tema um tanto quanto delicado, espinhoso, que a gente precisa ter um pouco de cuidado ao se falar, porque mexe bastante com os nossos sentimentos, mas é necessário a gente, de vez em quando, visitar as nossas angústias, os nossos padecimentos. Mas aqui eu vou tentar trazer um caminho, um guia certo, que o Mestre Jesus nos deixou, para que a gente sublime esses sentimentos negativos dentro da gente. Então, para começar, uma frase que eu retirei da música de Tim e Vanessa, em que ela diz mais ou menos assim: viver é crescer, e crescer é sofrido. O crescimento, ele já nos traz uma certa transformação. Aquilo que vai crescendo, vai deixando a pele velha de lado, vai adquirindo uma nova pele e vai se transformando constantemente. E toda transformação traz consigo o abrir mão de algumas coisas em detrimento de outras. E com isso nos traz angústias. Mas no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, Kardec e os Espíritos vêm nos colocar que todo ser vivo, daquele pequenino microscópico, bactérias, vírus, até os multicelulares, os grandões da natureza, como as baleias azuis, os elefantes e os seres humanos, seres racionais, por instinto natural, busca o seu desenvolvimento, busca o seu crescimento e também busca a sua conservação. É tanto que nós buscamos a nossa conservação que o ser humano se tornou pródigo em mudar, em criar ferramentas, em criar ambientes em que minimizasse o máximo possível os perigos e maximizasse a segurança. De tal forma que o nosso cérebro, ele trabalha de forma que ele tenta minimizar qualquer momento, qualquer sentimento negativo de angústia, de depressão, e tenta nos trazer sempre e prolongar os momentos de euforia e de alegria. Isso é tão verdade que o ser humano, quando passa por momentos muito prolongados de estresse, às vezes ele pira, porque ele já não consegue mais enfrentar a realidade e cria-se uma fantasia na qual está tudo bem. Mas não só aqueles que estão em manicômios ou aqueles que perderam a sanidade, mas também nós assim o fazemos. Quando criamos uma fantasia em que somos aquilo que realmente não somos, onde nós nos imaginamos uma pessoa mais inteligente, mais bela, mais corajosa, mais caridosa do que aquilo que realmente nós somos. E qualquer um que traga isso à tona pode nos causar um sofrimento. Este sofrimento não é nada mais do que a volta da realidade, a volta nos indicando que não somos aquilo que nós pensávamos ser, ou que ainda existe ali um sentimento, uma virtude para ser trabalhada. Então, trazendo desse prisma que todo sentimento negativo, todo sofrimento, por assim dizer, é ainda uma virtude que precisa ser trabalhada, a gente vai analisar duas obras aqui. A primeira delas é a obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia. Só fazer um parênteses aqui, que o Espiritismo ele não acredita nos locais do inferno, do purgatório e do céu limitado, como é trago na obra, mas é importante a gente pegar aqui as figuras de linguagem, as analogias que o autor nos traz muito bem, e fazer um paralelo com
o Código do Monte, que traz justamente o Sermão da Montanha, em que Jesus deu as bem-aventuranças aos homens, e que traz um roteiro certo. Vou explicar aqui mais ou menos direitinho para não ficar arestas de dúvidas, certo? Na obra de Dante Alighieri, escrito no século XIV, ele foi exilado de Florência por motivos políticos, e lá ele conta que foi para o exílio e num sonho um irmão chamado Virgílio levou ele para conhecer esses lugares, o inferno, o purgatório e o paraíso. Chegando lá no inferno, ele encontra diversos níveis e que eles são separados pela gravidade de seus pecados. Mas não vamos adentrar aqui em cada pecado, qual a pena, mas é interessante perceber uma coisa, que todos aqueles que ali estavam no inferno são aqueles que não reconheceram seus erros aqui em vida. São aqueles que viveram de forma incauta, de forma despreocupada com aqueles seus atos e não tiveram a humildade de olhar para si e reconhecer os seus atos falhos. Por isso a eles são dados simplesmente uma única entrada, sem o direito de sair de lá. Porque aqueles que não reconhecem as suas falhas, aquele que não reconhece os seus defeitos, jamais consegue sublimá-los, pois sempre achará que estará certo. Vocês já tentaram falar a alguma pessoa que não se reconhece, por exemplo, egoísta, ou não se reconhece uma pessoa irritada, e tenta, olha, até mais calma, você é irritada, e ela aumentando a sua voz, quem você está chamando de irritado? Eu não sou irritado. Pois é, essa pessoa não se reconheceu e assim ela não pode sublimar o seu defeito. Ou simplesmente, como dizemos a uma criança, não faça isso porque isso é errado. Se ela não sabe o que é errado, ela vai voltar a fazer o mesmo defeito, vai cometer o mesmo erro. Então jamais uma pessoa que não consegue reconhecer os seus erros conseguirá sublimar os seus defeitos e, portanto, continuará sendo atormentados por ele. Então, Dante coloca dessa forma: aqueles que não reconhecem os seus defeitos jamais conseguirão sair do inferno, jamais conseguirão seguir um caminho reto para o paraíso. Então, passando por todo o inferno, Dante vem chegar no purgatório. E no purgatório, o seu acompanhante diz: aqui vivem as almas daqueles que se arrependeram e irão trabalhar para poder entrar no paraíso. São aqueles que tiveram a humildade de se reconhecer falho e de reconhecer o seu erro e de se arrepender. Porque não é só reconhecer eu tenho aquele defeito, eu me arrependo do que eu faço. Então eu vou trabalhar para me melhorar. Jaz naquela pessoa uma vontade de se melhorar. Então, aqueles que têm a humildade de se melhorar, a humildade de se reconhecer falho e quer se melhorar, chega agora nessa porta do purgatório, em que ele sim irá sofrer, irá trabalhar para adquirir as virtudes para poder entrar no paraíso. E aí Dante vem colocar os paraísos, que eu achei muito interessante, porque faz um paralelo a esse Sermão da Montanha. E que eu peguei a obra de Sérgio Lopes para linkar direitinho a questão das virtudes que Dante Alighieri coloca para poder entrar no paraíso e o caminho, o roteiro que Jesus deixou para que nós pudéssemos nos sublimar. Então, chega-se no purgatório. Ali, o camarada tem duas escolhas: retorna para o inferno, para onde estava sofrendo,
ou ia o caminho largo, porque a porta do inferno está sempre escancarada, ou vai para o caminho estreito, o caminho difícil de trabalhar os seus defeitos. Todos nós sabemos o quanto isso é difícil, o quanto é difícil mudar, o quanto é difícil tirar um velho hábito, mudar o seu jeito de ser, para então se sublimar. Então, a primeira virtude que Dante coloca é a coragem. A coragem para fazer a escolha certa. A coragem para seguir no caminho estreito, no caminho difícil. E que pegamos aqui, na primeira passagem do Código do Monte, bem-aventurados os mansos. E como eu disse, os mansos são aqueles, bem-aventurados os humildes, os pobres de espíritos. Porque os pobres de espíritos, os humildes, são aqueles que conseguem reconhecer os seus erros. Então, a premissa de tudo é: temos que ser humildes, temos que reconhecer os nossos erros, temos que reconhecer os nossos defeitos, pois jamais conseguirei mudar aquilo que eu não reconheço, jamais conseguirei mudar a minha vida se eu não fizer algo novo. Eu tenho que saber o que eu estava fazendo errado. Então, tendo a humildade. E aí eu venho começar a trabalhar a minha primeira virtude, que Dante coloca, que no passo seguinte do Código do Monte, do Sermão da Montanha, Jesus coloca: bem-aventurado os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque aqueles que se reconhecem em aflição, aqueles que têm a paciência de passar por aquilo, a humildade, ele se resigna. Ele tem a coragem de reconhecer que ele está passando por um problema e que ele precisa enfrentar aquilo. E precisa enfrentar de cabeça erguida. Ele precisa entrar pela porta estreita, sabendo de tudo o que vai acontecer, sabendo de tudo o que vem pela frente. Ora, todos nós podemos pegar o livro de Paulo Estevão e ver nas portas de Damasco o quanto ele se resignou, o quanto ele reconheceu todos os erros que ele passou, se arrependeu de tudo que fez e vendo agora um caminho certo para seguir, ele pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, ele tomou o primeiro passo, ele teve a coragem. Em nenhum momento ali ele titubeou ou pensou: eu vou enfrentar isso, então eu acho melhor não, eu acho melhor ficar aqui como eu estou e pedir só perdão. Não, ele reconheceu o seu erro e reconheceu que agora deveria trabalhar e enfrentar os novos desafios. Então, ele teve a coragem para ir e seguir adiante. Então, pegando essa primeira parte, tivemos a coragem de adentrar, de seguir o caminho estreito, de reconhecer os nossos erros e agora eu vou realmente me trabalhar para mudar. E o que vem pela frente? Qual é a nova virtude que eu devo cultivar, que eu devo trabalhar para enfrentar todos esse percalço, esse caminho difícil? E aí vem a próxima virtude, que é simplesmente a sensatez. Aquela pessoa sensata, aquela pessoa compreensiva, compreende que tudo que está acontecendo ao redor dela é para o bem dela. Pois Deus, um Pai de amor, não poderia nos dar um castigo eterno, não poderia nos querer mal. E se Ele nos cuida, como cuida de todos os seus filhos, não há um pai que entregue uma pedra no lugar de um pão ao seu filho. Ele vai entregar o pão porque é aquilo que necessita. O pão pode estar durinho, pode estar feinho, pode não ser daquele jeito que a gente queria, mas é aquilo que a gente precisa. Às vezes a tempestade, os percalços da vida nos chegam
para fazer, vai meu filho, anda, porque aqui tu estás acomodado demais. E no capítulo da lei de destruição, fala que de vez em quando Deus abala um pouco as estruturas da terra para retirar dessa inércia, para nos retirar desse comodismo. Porque, como eu disse, o cérebro humano tenta maximizar o conforto e afastar as atribulações. Então, nós tendemos a ficar na inércia, no conforto. Então, ele, de vez em quando, chacoalha um pouco as nossas vidas, para que a gente caminhe, para que a gente saia dessa zona de conforto. Então, aquela pessoa sensata, é interessante a imagem que Dante coloca de uma pessoa sensata. Aquela que olha no espelho, olha para si mesmo, e atrás dela existe a face de um senhor ou de uma senhora, que traz toda aquela bagagem que vem do seu passado, das suas experiências, e se reconhece em tudo aquilo que está passando. Então, eu reconheço aquelas dificuldades que eu estou passando, reconheço que sou eu que tenho que tomar uma atitude, e não o outro. Às vezes chegam pessoas e nos falam: olha, eu não suporto minha vida porque fulano, porque cicrano, porque meu patrão, porque o meu trabalho, porque isso e aquilo. Desviam as culpas, desviam a sua parcela de culpa para os outros, para ficar numa zona de conforto e dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou sofrendo por causa disso, daquilo, que é os outros que me fazem. Não. Em todas as situações, nós podemos ser o expoente da nossa mudança. Porque não seria justo Deus colocar nas mãos de outro a obrigação de transformarmos a nossa vida. Já imaginou eu estar sofrendo e outro ter a obrigação ou ter o poder de retirar esse meu sofrimento em detrimento de mim? O quanto de injusto seria isso? Então, todos nós temos a capacidade e temos a obrigação de nós nos modificarmos e sairmos dessa zona de sofrimento. Nós temos esse poder, basta ter um pouco de sensatez. Então, após passar, eu digo assim, após, porque eu vou colocando em passos, mas não necessariamente cada virtude precisa ser trabalhada separadamente. Aliás, se torna até impossível ser trabalhada separadamente, porque uma vai puxando a outra, uma depende da outra. Para uma crescer, a outra tem que ser trabalhada junto também. Então, só seguindo o próximo passo aqui da virtude, em que Dante coloca e Jesus coloca os passos para a iluminação. Me perdi aqui. Ele vem colocar aqui: bem-aventurados os que têm fome e sede. Bem-aventurados aqueles que buscam o mais, que buscam o sublime. Levando aqui a analogia do poço de Jacó, quando a moça que estava pegando água, a samaritana, estava pegando água do poço, Jesus veio lhe oferecer uma água que iria saciar sua sede por toda a vida. Essa água do Evangelho, da iluminação, que nos sacia, que nos preenche, vem da fé. A fé de acreditar no divino, a fé de saber que existe um Pai que zela por nós, que olha por nós. Já imaginou passar por tudo isso sem saber da certeza do amanhã? Que motivação eu teria para me melhorar? Que motivação eu teria para seguir em frente, para ser melhor do que eu posso ser cada dia mais? Fazer uma seguinte analogia. Imagine que alguém lhe chegue e lhe peça: cave aqui um buraco de 10 metros, vá até João Pessoa e pegue uma pedra de 20 quilos e volte andando.
E você, a primeira pergunta que faz é: para quê isso? É um trabalho sofrido, é um trabalho desgastante, é um trabalho que vai lhe exigir muito do seu tempo e de renúncia também. Então, para que eu vou fazer isso? Se eu não tiver essa certeza de que é bom ser bom, de que é importante nos melhorarmos, é importante remexer todo esses defeitos, mexer com coisas sensíveis para nos melhorarmos, para quê? Se a vida acabasse quando morrermos, o corpo físico. Para que nos melhorar se não existe nada depois daqui? Então, e até mesmo no livro O Poder do Hábito coloca que para nós mudarmos de hábito, é necessário que a gente acredite na importância daquilo que a gente está fazendo, tenha fé no melhoramento. Se você coloca a sua fé em algo efêmero, em algo que se acaba, depois que esse algo se acabar, você ainda estiver aqui, você perdeu o sentido daquilo de ser. Tem algumas pessoas que colocam: eu vou parar de beber por causa da minha filha. Aí a filha desencarna, ele continua aqui, e o que ele faz? Ele volta a beber. Eu vou me melhorar por causa do meu trabalho. Aí aquela pessoa se melhora, conquista aquele trabalho, depois não acha tão legal assim e cai de novo. Aquele mesmo velho hábito. Então a gente tem que colocar nossa fé em algo que não pereça, em algo que não se acabe. Temos que colocar em algo verdadeiro. Porque os antigos colocavam que a verdade, ela sempre perdurará. A verdade nunca deixará de existir. Somente é real aquilo que nunca se acaba. E quem é real é Deus. Quem é a verdade, quem é o divino. Então ali nós temos que colocar nossa fé, nossa importância, nossa força de vontade. Sem ela, nós não conseguiríamos fazer essa transformação. Nos melhorarmos exige muito esforço. E para isso a gente tem que se apegar em algo. Então, tive a humildade, eu tive a coragem de tomar um caminho reto e que vai me trazer muitas consequências, muitas atribulações. Tive a sensatez de reconhecer os meus erros e reconhecer todo o meu ambiente em volta, que é necessário eu passar por aquilo. Me apeguei, tenho fé para continuar, mas ainda precisa de uma outra coisa, de outra virtude, que é a esperança, que é também dentro da sensatez, é a capacidade de perdoar, que Jesus vem colocar aqui: bem-aventurados os misericordiosos. Por que é importante? Porque nesse processo de aprendizado, a gente vai falhar. Existe uma frasezinha em que eu concordo demais, que é que para ser sábio é preciso se ter experiências. E para se ter experiências é preciso errar muito. E a gente vai errar. A gente vai meter a cara no chão, vai dar com os burros na água, vai encontrar desafios que muitas vezes vão nos tentar a desistir, e vamos por vezes até mesmo dar meia volta, desistir, mas nós temos que ter misericórdia, primeiramente conosco mesmos. Temos que reconhecer os nossos erros, temos que reconhecer que somos pessoas falhas e estamos no caminho para acertar. E aí, quando a gente consegue fazer essa sublimação, retirar toda a culpa do nosso coração, a gente retira um fardo imenso que a gente carregava. E se sente agora livre, se sente leve para seguir em frente.
ora, agora eu estou renovado. Eu vou seguir em frente. Eu tenho coragem. Eu tenho fé que eu vou melhorar. Eu aprendi a me perdoar e, em consequência disso, eu aprendo a perdoar também o meu irmão que está do lado. Porque tendo humildade, eu sei que eu sou tanto falho quanto aquela pessoa que está ao meu lado é falho. E se eu sou digno de misericórdia, o meu irmão também é digno de misericórdia. Então todas as reclamações, a partir daqui, se cessam. Porque você reconhece que aquela pessoa é falha. Você tem a sensatez de se reconhecer também falho. Se você é digno de misericórdia, o seu irmão também é digno de misericórdia. Então, acabou-se por aqui as fases da reclamação. Percebe como a vida vai ficando mais leve e que aquele pronunciamento, aquela fala de Jesus que ele diz: vinde a mim se estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu fardo é leve, eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Quando vamos seguindo esse caminho, essa trilha, apesar de tudo que nos acontece em volta, todas as atribulações, a gente vai ficando mais leve, mais em paz conosco mesmo. Porque tudo não é o que acontece ao nosso redor, mas é o que acontece dentro da gente. Porque somos nós que interpretamos as coisas que acontecem ao redor, e essas coisas passam pela lente das minhas fortalezas internas, dos meus sentimentos. Se eu sou uma pessoa otimista, aquilo que nos acontece ao nosso redor sempre vai ter um significado positivo ali. Mas se eu sou uma pessoa pessimista, tudo que nos acontece ao nosso redor vai ser um motivo de chateação, um motivo de ameaça a nós. Você já percebeu que uma pessoa pessimista sempre tem aquela ideia de conspiração contra ela? Se uma pessoa passou avexada, apressada e não falou, ela diz: opa, ela está de mal comigo. Aconteceu alguma coisa que ela... O que eu fiz para não passar por mim e não falar? Será que eu fiz alguma coisa errada? E ela já chega perguntando: ô minha filha, o que está acontecendo? Você está com raiva de mim? Não, por que eu estaria? Não, porque você passou por mim, não me cumprimentou, passou de cara fechada. Não, eu só passei apressado porque eu estava preocupado com outras coisas. Então, uma pessoa pessimista, uma pessoa que sempre tem de pegar o lado negativo das coisas que acontecem, ela tem essa mania de perseguição e acha que o universo conspira contra nós. Como é que o universo poderia conspirar contra nós se a gente tem um pai amoroso que só nos quer bem? Não pode, né? Seria injusto. Seria, no mínimo, cruel. Um ser divino, que tem controle de todas as coisas, conspirar para nos fazer mal. Seria, no mínimo, injusto. Mas, pois bem, temos aí a capacidade de nos perdoarmos e perdoarmos tudo aquilo que está ao nosso redor. E agora? Eu já tenho a fé, eu tenho a capacidade de me perdoar, a coragem, sensatez para seguir em frente. O que mais eu preciso fazer? Quando você adquire todas essas virtudes, e vem outra que Jesus coloca aqui no Sermão da Montanha, que é: bem-aventurados os limpos de coração, aquele que guardou a esperança dentro de si, guardou a pureza do coração. Em tudo agora, ela espera sempre o bem. Se tornou uma pessoa otimista. Ela sabe que tudo que está acontecendo ao seu redor tem um significado, e o significado é positivo. É uma preparação para que mais tarde eu venha colher esse fruto. Assim como o agricultor deve arar a terra, se esforçar, passar por tempestades, por secas, para poder colher o seu fruto,
do seu trabalho, ele sabe que Deus também nos remexe, também ara o nosso coração para que mais tarde ele frutifique, para que ele dê resultados bons, positivos, para que a gente cresça. Assim como nós fazemos com nossos filhos. Nenhum filho, ou pelo menos a maioria, não gosta de acordar cedo e ir para a escola e estudar. Não gosta de fazer o dever de casa em detrimento de estar no videogame ou estar brincando com os amigos. Nenhum filho gosta dessas tarefas, mas a gente tem que colocar essas tarefas para que ele aprenda o valor do trabalho, para que ele aprenda as coisas da vida, para que ele fortifique os seus sentimentos. E Deus nos faz isso. E a gente reclama, né? A gente dá coice de todo tamanho, bravejando contra a vida. Que eu queria um emprego melhor. Que eu queria um carro melhor. Que eu queria estar nessa posição social. Que eu queria ser assim, que eu queria ser assado. Que eu poderia ter isso, poderia ter aquilo. Reclama da sua má sorte. Reclama dos amigos que tem, ou dos poucos que tem. Reclama de tudo. Mas aquele que tem a esperança no coração, tem a pureza, que sabe perdoar, que é humilde, é sensato, ele espera tudo de melhor do próximo. Ele não tem malícia. Ele não acha que os outros estão conspirando contra ele. Ele não acha que a vida conspira contra ele. Ele acha que a vida o favorece a crescer. Então ele é puro de coração. Mas então, seguindo adiante, você ainda, depois de ser humilde, ser manso, ter um coração puro, Dante ainda coloca que você não pode entrar no paraíso, porque você ainda precisa de mais duas coisas, que é justamente as suas obras. O que tu fizeste para poder entrar no paraíso? Quais são as tuas obras? Você aprendeu tudo isso, mas agora está na hora de trabalhar. Então aí vem a temperança, aí vem a paciência. Se lembra, aqueles que leram Paulo e Estevão, vão se lembrar que Paulo estava muito angustiado, porque ele tinha o conhecimento, queria trabalhar, estava desenvolvendo todas aquelas as virtudes necessárias, e Abigail disse: paciência, ainda não é chegado o momento. Não, mas eu preciso fazer, eu preciso aquilo. Paciência, vai chegar o seu momento. Vai trabalhando do seu jeito, como dá, e tenha paciência para esperar os resultados. Então aquele que adquiriu todas essas virtudes, ele precisa pôr em prática. É como um aluno que aprendeu, que passou na prova, mas agora vai para o mercado de trabalho pôr em prática tudo aquilo que aprendeu. E a gente sabe que quando a gente vai fazer, é que realmente os desafios aparecem. É o que realmente a gente começa a testar tudo aquilo que a gente tinha na nossa mente, nosso coração, e ver o quanto como aquilo se aplica. A gente passa do saber para o conhecer, quando a gente começa a aplicar essas coisas. Então, a gente precisa ter a temperança e precisa também juntar todas essas virtudes no nosso trabalho. E que trabalho seria esse? A caridade. Não existe método nem ação que consiga reunir todas essas virtudes em um ato. De ter paciência, de ter humildade, de ter sensatez, sensibilidade, para que tua caridade não fira o teu irmão, para que não crie dependência, para que não crie melindres com aquele gesto de amor. É preciso, por vezes, ter coragem de abrir mão de um bem que você precisa, porque enxerga no teu irmão que ele precisa mais do que você.
É preciso abnegação para você poder libertar-se um pouco dos seus desejos em detrimento do outro. É preciso ter o coração puro, porque muitas vezes a gente vai, como a gente não tem um coração puro ainda, né? Pelo menos eu não, vou dar a caridade e penso, aquela pessoa vai usar isso ou não vai? Será que ela não vai usar aquilo para uma coisa ruim? Eu dou desconfiando. Isso ainda não é a caridade. Ainda estou experimentando ela. Então, a gente precisa reunir todas essas virtudes num trabalho, que seria a que Dante coloca aqui, uma das virtudes celestiais, uma das virtudes divinas, que é a caridade. E depois de tudo isso, se você conseguir arrancar todas as suas obras, Jesus vem colocar aqui a última bem-aventurança, que são bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Veja que agora a sua justiça não é mais a justiça dos homens, não é mais a justiça do comum, do terra a terra, é a justiça divina, que você teve humildade, você teve sensatez, teve coragem, teve o coração puro, sabe perdoar. E agora você vai agir de uma forma diferente. Vai agir conforme as leis divinas. E muitas vezes a gente vai ser incompreendido por aqueles que estão do nosso lado. A gente vai ser perseguido por aqueles que não compreendem o nosso modo de viver e acham que a gente é um besta, que acham que a gente é um radical, acha que a gente leva as coisas muito sério demais. Foi assim com os grandes mártires, como foi assim com São Francisco de Assis, foi assim com Paulo, foi assim com Mahatma Gandhi, foi assim com Martin Luther King. As pessoas, no seu comodismo, no seu orgulho e egoísmo, perseguiam aquelas pessoas que traziam a luz, porque aquilo os incomodava, faziam atinar a sua consciência. E você pode ver, no nosso berço familiar, quando a gente vai se melhorando, aquelas pessoas vão nos olhando torto, esquisito. Mas com a nossa disciplina, aquelas pessoas vão chegando, opa, aquela mudança é verdadeira. Ela realmente está mudando para melhor. Talvez eu possa aprender um pouquinho com ela. Foi assim com São Francisco de Assis, que aqui está. Nasceu numa família rica, abastada, se despojou de tudo, de todas as riquezas, para viver a graça divina. Criou uma igrejinha, uma irmandade, foi distribuindo a caridade, foi fazendo tudo aquilo em que seus irmãos de religião não faziam, que era distribuir comida, distribuir o ouro, distribuir as virtudes divinas, viveu o Evangelho. E aquilo dali incomodou os seus irmãos de religião. Aquilo dali, ele foi chamado ao Papa, foi chamado em diversas igrejas para prestar esclarecimento. Por que ele estava fazendo aquilo? E ele dizia, é a vontade de Deus. Ser humilde, ser caridoso, levar o Evangelho aos que mais necessitam. Essa é a verdadeira virtude. Ah, então você se acha melhor do que o Papa? Não, eu só estou seguindo o caminho de Deus, o caminho que Ele deixou. E ele foi seguindo esse caminho, e vários outros os acompanharam. Se perderam durante o caminho, mas ele guardou a fé. Ele fez o bom combate. Após tudo isso, a gente está pronto para entrar no paraíso. Ou melhor, o paraíso floresceu dentro da gente. A gente não mais é atribulado com as coisas do mundo. As dificuldades vão surgir. Os momentos difíceis também. As provas virão.
mas o sofrimento não mais. O sofrimento é algo opcional. É algo que parte de você daquilo que acontece. Veja só, se despojar de tudo poderia ser sofrimento para a maioria da gente aqui. Para São Francisco de Assis, foi um libertar-se. Foi libertar para seguir Jesus. Para muitos de nós, quando vem uma crítica, causa constrangimento, causa um sentimento negativo. Mas para outros, aquilo é uma oportunidade de crescimento. Veja que tudo parte da gente. É a nossa visão de mundo. É a nossa visão dos nossos próprios sentimentos. Então, portanto, que deixemos a partir de agora essa mania de fugir dos nossos problemas. Essa mania de se enclausurar numa caverna para não ter nenhuma atribulação. Eu não, como diz algumas pessoas, eu não quero nem encontrar fulano para não ter um sentimento negativo. Enquanto o Evangelho diz, se tendes alguma contenda, corre primeiro para sanar aquilo, antes que seja tarde demais. É preciso que a gente enfrente, que encare de frente mesmo os nossos problemas. Porque se ele fica guardadinho ali, a gente fica esquecido, ele sempre vem à nossa porta. Estou aqui. Não me esqueça, eu estou aqui. E as consequências daqueles defeitos sempre nos chegam. Sempre vamos sofrendo, sem saber o porquê. Sempre vamos ficar no inferno se a gente não reconhecer os nossos problemas. Então, para dar uma volta por cima, é preciso reconhecer, é preciso nos trabalhar, é preciso trabalhar para aquilo. A caminhada é difícil, a caminhada é áspera. Vamos cair, vamos ter dificuldades, vamos ter inúmeras situações em que aquilo vai ser testado a ferro e fogo. Mas a gente vai nos apegar a Deus, aos nossos entes queridos, a tudo que é mais sagrado para nós continuarmos em frente, seguindo o caminho reto, seguindo as virtudes certas, as pegadas que Jesus deixou aqui na terra. Muito obrigado.